Bom, amores, o assunto de português de hoje será sobre número do substantivo, presente na página 78, 79 e 80 do livro de vocês, tá? Bom, primeiro ele traz um textinho bem interessante. Vamos lá ler. Os meus errinhos, de Pedro Bandeira. Está bem, eu confesso que errei. Eu errei. Está bem, me dê zero. Me dê bronca, castigo, conselho. Mas eu tenho o direito de errar. Só o que eu peço é que saibam que eu necessito errar. Se eu não errar uma vez por outra, como é que eu vou aprender como se faz para acertar? Pais, professores, adultos também já erraram à vontade, já fizeram sujeira e borrão. Ou vai dizer que a borracha surgiu só nesta geração? Vocês que errando aprenderam, ouçam o que eu tenho a falar. Se até hoje cometem erros, só as crianças não podem errar? Concordem, eu estou aprendendo. Comparem meus erros com os seus, perdão. Se já cometeram os seus erros, deixe-me agora com os meus. Esse texto é de Pedro Bandeira, Mais Respeito, Eu Sou Criança, São Paulo, Editora Moderna de 1994. Bom, ele diz: observe abaixo os substantivos extraídos do texto: borracha e adultos. A primeira palavra está no singular. Borracha está no singular. A segunda está no plural. Adultos está no plural. Vários adultos, tá? E borracha, uma borracha. O substantivo pode ser classificado quanto ao número singular e plural. O singular indica um só elemento, ou seja, indica um só objeto. E o plural, mais de um elemento, mais de um objeto, várias coisas, tá? Aí ele traz plural dos substantivos simples. O plural dos substantivos simples é formado geralmente pelo acréscimo do S, ou seja, para que eu possa transformar essa palavra do singular para o plural, geralmente eu acrescento o S, tá? Por exemplo, ele trouxe aí adulto e adultos, tá? Uma borracha, 3 borrachas, certo? Aí ele traz, mas há casos em que o substantivo faz o plural de forma diferente. Veja, aí tem várias regrinhas, tá? Pra gente observar quando é feito da forma diferente, tá bom? Aí ele diz, aos substantivos terminados em vogal ou de tongo oral, tá? Acrescenta-se S. Por exemplo, casa, uma casa, duas casas. Mãe ou mães. Irmã, irmãs. Dia, dias, certo? Aos substantivos terminados em N, a gente acrescenta S ou ES, dependendo da palavra, tá? Por exemplo, pólen, eu posso transformar em pólens ou pólenes, certo? Eu prefiro acrescentando o S, certo? Mas dependendo da palavra, a gente pode ficar mais agradável o som quando a gente coloca ES, tá? Aos substantivos terminados em R ou Z, acrescenta-se ES, certo? Por exemplo, flor, eu transformo em flores. Feroz, eu transformo em ferozes, certo? Os substantivos terminados em X são invariáveis. O que é isso, tia Jéssica? Eles não mudam, tanto no singular quanto no plural. Eles são a mesma coisa. Por exemplo, xerox e tórax. Eu uso tanto no singular quanto no plural, tá? Os substantivos, de novo, a tia Jéssica colocou ali, perdão, tá? Repeti. Os substantivos terminados em S fazem o plural da seguinte maneira: quando monossílabos ou oxítonos, acrescenta-se ES. Palavras monossílabas é que tem uma sílaba, e palavra oxítonas é que a última sílaba é a sílaba mais forte, tá? Quando isso ocorre, por exemplo, a gente acrescenta ES. Por exemplo, as fica ases. País fica países, tá? Quando são paroxítonos ou proparoxítonos, são invariáveis. O que é isso? Quando a penúltima ou a antepenúltima sílaba são as mais fortes. Por exemplo, lápis e ônibus, eles não mudam, tá? Nos substantivos terminados em M, troca-se o M
por NS. Exemplo, armazém, armazéns, paisagem, paisagens, tá? Dois substantivos terminados em AL, EL, OL e UL. Troca-se o L por IS. Exemplo, pardal, pardais, farol, faróis, papel, papéis, pau, paus, paus. Exceções. Mal, que se transforma em males, e cônsul, que se transforma em cônsules, tá? Os substantivos terminados em IL, quando oxítonos, ou seja, a última sílaba mais forte, troca-se o IL por IS. Quando eles são paroxítonos, é a penúltima sílaba mais forte, eu troco o IL por EIS, tá? Exemplo, canil, canis, réptil, répteis. E os substantivos terminados em ão fazem o plural em ãos, ões e ães. Por exemplo, órgão, órgãos. Ões, coração, corações. Pão, pães, tá? Bom, amores, tia Jéssica é muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Bom, amores, algumas coisas vocês já sabem o plural, certo? Já tá gravado na nossa cabecinha. Outros não, tá? Então, essas regras são importantes de vocês lembrarem, tá? Plural dos substantivos compostos. Os substantivos compostos fazem o plural da seguinte maneira. Os substantivos compostos gravados sem hífen fazem plural da mesma forma que um substantivo simples. Por exemplo, girassol, girassóis, aguardente, aguardentes. As duas palavras recebem o plural quando o substantivo composto é formado por substantivo mais substantivo. Quando ele é substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Couve, flor e couves, flores. Substantivo mais adjetivo. Tenente-coronel, tenentes-coronéis. Numeral mais substantivo. Segunda-feira, segundas-feiras. Adjetivo mais substantivo. Alto relevo, altos relevos. Só a primeira palavra recebe o plural, quando o substantivo composto é formado por substantivo mais preposição clara ou oculta, mais substantivo. Aí fica cana de açúcar, canas de açúcar. Cavalo, vapor, cavalos, vapor. Quando a gente tem o substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro, exemplo, palavra-chave, palavras-chaves. Neste caso, há uma tendência moderna de pluralizar os dois elementos, tá? Por exemplo, palavra-chave, palavras-chaves. Só a segunda palavra recebe o plural quando o substantivo é formado por verbo mais substantivo, exemplo, quebra-mar, quebra-mares. Advérbio mais substantivo, exemplo, bem-amado, bem-amados. Prefixo mais substantivo, exemplo, ex-alunos, ex-alunos. E palavras repetidas ou imitativas, exemplo, reco-reco e reco-recos. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.